Uma dor de barriga em um jovem de 23 anos causou a construção de um museu em um bairro paulista. O ano era 1822. Um jovem de 23 anos, chamado Pedro, se encontrava em uma encruzilhada. Montado em uma mula nas estradas poeirentas do interior de São Paulo, ele mal podia imaginar que o recebimento de uma carta enquanto sofria de uma dor de barriga culminaria em um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Mas é exatamente isso que aconteceu. Pedro, também conhecido como Príncipe Regente, ou Dom Pedro I, iniciou sua viagem em agosto de 1822, saindo do Rio de Janeiro para a então pequena cidade de São Paulo, na tentativa de apaziguar os ânimos de grupos que tentavam emancipar-se do Brasil. O caminho até São Paulo era longo e exaustivo, cruzando regiões montanhosas e florestas densas, num calor sufocante que tornava cada passo da mula um desafio. De lá partiria para Cubatão, cidade ao pé da Serra do Mar, ponto de partida para a subida de volta para São Paulo. 70 quilômetros de caminhos difíceis, dificultado ainda mais por um desarranjo intestinal. Sim, o príncipe estava com uma baita dor de barriga. A leitoa! A leitoa! A leitoa do Bonifácio é mortal. Não pode ter ele só entranhas de ferro. É engraçado, não sinto nada. É o estômago dos pobres, meu caro. Fica tanto tempo vazio que segura qualquer coisa. Essa leitoa conseguiu o que nem todas as divisões da Marinha Portuguesa conseguiram. A indisposição era tanta que uma senhora na cidade de Cubatão teve que lhe preparar um chá de folhas de goiabeira, remédio popular para curar o seu piriri. O alívio momentâneo deu ânimo para continuar a viagem e enfrentar a longa subida pela Serra do Mar, pela Calçada do Lorena, primeira via pavimentada que ligava Santos a São Paulo. Caminho tão íngreme e lamacento que só podia ser atravessado por mulas, muito mais fortes e resistentes que um cavalo. Sim, ele montava uma mula na viagem, muito diferente daquele belo cavalo na pintura de Pedro Américo. A cada passo da mula, Pedro se via confrontado com suas próprias dúvidas e com as expectativas de um país em ebulição. Oi, Dom João, por favor? Oi, pai. Não reconheci sua voz, que a ligação tá péssima. Olha só, pai, deixa eu falar. Eu tô aqui às margens do Ipiranga e tava pensando em proclamar a independência, tipo, agora. O que você acha? A extenuante viagem foi brevemente interrompida por mensageiros, que cavalgaram 5 dias sem descanso para entregar notícias vindas do Rio de Janeiro. As cartas escritas por sua esposa, Maria Leopoldina, e seu amigo e ministro José Bonifácio não traziam boas novas. A corte portuguesa trabalhava em cortar o poder de Dom Pedro, trazê-lo de volta para Portugal e reduzir o status de reino do Brasil. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Conhecido pelo seu gênio impetuoso, ânimos inflamados e o seu humor agravado pelo desarranjo intestinal, não demorou mais tempo do que o da leitura da carta para tomar uma decisão. E ali, às margens de um riacho chamado Ipiranga, do Tupi-Guarani Rio Vermelho, gritou: Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Mas, como todas as histórias que se tornam épicas, os detalhes menores, como o chá de goiabeira ou a modesta mula, foram logo ofuscados pela grandiosidade do momento. Passaram-se os anos e o grito de Ipiranga foi imortalizado em pinturas e monumentos, como aquele de Pedro Américo, onde Pedro aparece heroicamente montado em um cavalo, um símbolo de bravura que o tempo e a memória coletiva construíram. E foi assim que, quase um século depois, em 1895, o Museu do Ipiranga foi construído em São Paulo, um testemunho concreto da jornada que começou com uma dor de barriga e culminou na proclamação de uma nação. De certo modo, o museu também preserva esses detalhes esquecidos, os tropeços humanos, as incertezas e os momentos de fraqueza, que são tão importantes quanto os grandes atos heróicos que definem a história. O museu permanece até hoje como um lembrete de que as grandes histórias não são feitas apenas de grandes momentos, mas também de pequenos detalhes. A mula,
o chá de goiabeira e até mesmo a dor de barriga de um jovem príncipe desempenharam seus papéis, da mesma forma que a espada erguida e o grito de independência ou morte. Afinal, a construção de uma nação é feita tanto de épicos como de anedotas, e ambos são necessários para contar a história completa.